Ouvir a palavra do Senhor, meu irmão? Amém? Então repete comigo: Senhor, fala comigo, pois eu preciso ouvir a sua voz. Amém. Glória a Deus, meu irmão. A paz do Senhor, meus irmãos, povo de Deus. Quantos aqui já sentiram a presença do Senhor? Porque ela é real no nosso meio. A presença do Senhor já é notória em nosso meio. E aí por isso nós estamos alegres. Você que pode, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você abre aí a sua Bíblia ou acompanha aqui no telão, não sei se vão colocar. Quero agradecer aqui meus amigos, pastor João, sei que não está presente, tirou seu tempo de férias, mas ao meu amigo presbítero Wagner, missionário Assis, meu irmão, pastor Pedro e os demais irmãos que estão aqui, que agora nesse momento pode me fugir o nome, mas é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Mais uma oportunidade para a gente cultuar junto e falar dessa palavra que transforma, liberta, regenera e leva a gente para morar no céu. Estou muito feliz. Quantos acharam Ezequiel capítulo 37? Vamos fazer menção de 4 versículos. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 até o verso 4. E que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e que eram muitos no vale aberto, e que eles estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, podem destes ossos viver? E eu o respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela tem o poder de mudar um ambiente, de fazer o movimento que Ele quiser fazer, de transformar o teu coração e de mudar a sua história. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a exposição da Tua palavra e que o Senhor me use mais uma vez e que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Essa passagem, o Vale de Ossos Secos, é uma das visões do profeta Jeremias. E sendo essa visão do profeta Ezequiel, melhor, me perdoe, essa visão é uma das mais conhecidas desse livro. Ou melhor dizendo, ela teve um impacto maior, porque o povo de Israel, ele vinha outrora em um cativeiro. Ele vinha sendo desesperançado pelas circunstâncias, estavam sem esperança. Mas essa passagem do Vale de Ossos Secos também é uma das mais conhecidas, porque se trata de uma promessa de regeneração, de restabelecimento de uma esperança viva, e aonde o povo que se encontrava morto voltaria a viver, aonde algo sem vida ia passar a ter vida, aonde não tinha mais expectativa, ia ter uma expectativa, e um cenário de vale, que era um cenário em meio às montanhas, profundo, era o cenário que Deus quis mostrar para Ezequiel, o que ele faria no meio do seu povo. E o que ele faria no meio do seu povo, o nosso Deus, ele usa o cenário que ele quer. Às vezes passamos por vales e o Senhor está conosco. Às vezes estamos nos montes, estamos alegres, estamos no topo, mas o Senhor está conosco. Passamos por momentos difíceis
e o Senhor está conosco. Passamos por momentos de ventos fortes e o Senhor está conosco. E não é diferente nessa visão a qual ele chama Ezequiel, porque nós vamos ver logo no versículo 1, a mão do Senhor estava sobre mim e me colocou para fora no Espírito do Senhor e me pôs em um meio de um vale que estava cheio de ossos. Então nós vamos ver que quem conduziu Ezequiel para aquele vale foi a mão do Senhor. Muitas das vezes na nossa vida, passamos por momentos difíceis e achamos que foi algo errado que a gente plantou, porque tudo que o homem planta, certamente ele colhe. Só que existem circunstâncias que às vezes você planta algo bom, mas aonde você vai colher, ou aonde você vai começar a viver aquela semeadura, é num ambiente de vale. Mas o nosso Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus do vale. O nosso Deus é o Deus da bonança, mas é o Deus da tempestade. O nosso Deus é que deixa a gente passar por circunstâncias ruins, mas é o Deus que vai conceder vitória. E eu creio que em nome de Jesus, há vitória para o povo de Deus nessa noite. E para que a gente possa entender sobre essa visão do profeta Ezequiel, é necessário a gente fazer um plano de fundo histórico, porque é uma visão que Deus deu a ele, mas nesse momento é necessário a gente conhecer de como aconteceu do povo ter sido destituído de sua terra, do povo ter levado cativo à Babilônia, de o que aconteceu, por que o povo foi parar em uma terra estranha, onde a cultura era diferente, a comida era diferente e o Deus daquele povo era diferente. O reino do norte de Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios. Então, o povo de Deus ele já vinha sofrendo uma divisão política e espiritual, porque o reino já era dividido. Era dividido o reino de Israel com as tribos do norte, e ficaram apenas 2 tribos no sul, a tribo de Judá. E ali, nesse contexto, onde há essa divisão cultural, onde há essa divisão política e espiritual, o povo ele se perdeu em meio à idolatria. O povo se perdeu porque começou a desobedecer ao Senhor, se afastar dos seus princípios. E não é diferente nos dias de hoje. O nosso Deus, como eu disse, é o Deus da bonança, é o Deus da tempestade, é o Deus do fogo, é o Deus que visita o seu povo, é o Deus que enche o seu povo com o Espírito Santo, mas é o Deus que age com justiça quando nós começamos a abandonar os seus princípios, começamos a desobedecer os seus mandamentos, quando nós nos afastamos daquilo que Ele já tem determinado para a nossa vida, porque tudo que foi determinado para a nossa vida já está escrito na sua palavra. Porque a Bíblia, ela não é simplesmente só um livro, ela é a boca de Deus na terra. Se ela é a boca de Deus na terra, a palavra de Deus na terra, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Então, quando eu e você, quando nós nos afastamos de seguir o que está sendo exigido na palavra do Senhor, o nosso Deus que é amor, mas também que é justiça, Ele começa a proporcionar os seus meios, direcionar os seus meios para trazer o seu povo de volta. E nesse cenário, o povo foi levado cativo. Deus, na sua palavra, diz que levanta o seu servo, Ele ainda trata como servo, como vara de açoite para punir o povo de Judá. Ele chama Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele vai fazer 3 cercos a Jerusalém. O primeiro cerco, ele invade Judá. E nessa primeira invasão a Judá, ele leva os nobres da cidade. Levando os nobres da cidade, ele leva os príncipes,
levando os príncipes, ele está levando o quê? A liderança real. Ele está levando o povo de intelecto daquele reinado, daquela nação. E nessa leva, nós conhecemos um deles, ou melhor, 4 deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que na Babilônia vão ter os seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Nessa primeira leva, Nabucodonosor entende que se eu tiro a inteligência, o raciocínio, porque Romanos vai dizer que o nosso culto é racional, é com inteligência. Se eu tiro o raciocínio desse povo, logo eu destruo eles. Só que Nabucodonosor, ele leva o raciocínio, a inteligência de Judá, mas ainda ficaram os sacerdotes. E ficando o sacerdote, tem intercessão. E aonde há um povo que intercede, há um Deus que age. Nessa noite, na comunidade Rafá, eu sei que tem um povo que intercede. Eu sei que tem um povo que levanta suas mãos ao céu e ainda se inclina o seu coração a Ele, orando, clamando. E saiba nessa noite, enquanto tem um povo que intercede, tem um Deus que age na sua vida. Tem um Deus que age na sua casa e muda a sua história. Oh, glória a Deus! Aleluia! E nesse segundo cerco a Jerusalém, Nabucodonosor entende que se tem um povo intercedendo, a vitória ainda não é dele por completo. O juízo que foi preparado para aquela nação ainda não foi terminado. Então, ele vem agora nesse segundo cerco. O que ocorre nesse segundo cerco durante o reinado de Joaquim? Muitos, o rei, a sua família, os sacerdotes, o rei Joaquim e sua família e os sacerdotes foram levados. E cerca de 10.000 judeus foram levados cativos à Babilônia. E é nessa segunda remessa que o profeta, que até então estava sendo preparado como sacerdote, Ezequiel, vai cativo à Babilônia. Mas são 3 invasões. Só que essa terceira invasão é onde vai ser o retrato real do que estava acontecendo com o povo de Judá. Porque Nabucodonosor, ele tira o intelecto, ele tira a intercessão do meio do povo de Deus. Agora ele vai fazer o seguinte: eu vou tirar o ambiente de culto, porque já não tem quem interceda. Eu vou tirar, eu vou quebrar os pórticos, os portões da cidade. Eu vou derrubar os seus muros. Eu vou saquear, eu vou destruir, eu vou queimar Jerusalém por inteiro, para que não sobre nada. E Nabucodonosor fazendo isso, o que ele estava querendo dizer à nação de Judá, à nação de Israel, o povo de Deus? Tirei o Deus que protege vocês do teu meio, porque não tem quem interceda, não tem quem tenha entendimento, e não tem um templo, não tem a habitação mais no meio de vocês. O que Nabucodonosor está dizendo? Eu quebrei os muros pórticos, ou seja, quem vê de fora, vê a sua vergonha. Eu expus vocês. Vocês não têm mais a proteção divina do meio de vocês. E assim é o inimigo da nossa alma. Ele quer tirar o teu raciocínio, não tem mais nada a ver. Não, desse jeito tá bom, qualquer culto que eu faço para o meu Senhor tá bom. Já não oro mais, já não intercedo mais, já não quero mais saber de Deus. Aí eu começo a abandonar Deus, mas aí vem a destruição. Daqui a pouco está perdendo as finanças, daqui a pouco perde o casamento, está perdendo o ministério. Tem muita gente que está perdendo as coisas porque perdeu o intelecto, perdeu o raciocínio, perdeu a intercessão, a comunhão com o Altíssimo. Logo é tirado a habitação, a presença do Senhor. Mas eu louvo ao Senhor que é diferente aqui na comunidade de Rafá. O nosso Deus, ele não foi tirado, pelo contrário, ele está aqui presente. E ele só está esperando o clamor do seu povo para começar a salvar, para começar a batizar com o Espírito Santo e para começar a derramar bênçãos sem medidas sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Quem pode, levanta a mão para o alto e começa a glorificar o nome dEle, porque Ele vai fazer grandes coisas em nosso meio. Aleluia! Alai, mandarabácia.
Oh, glória! Aleluia! É tirada a Arca da Aliança, sumiu, desapareceu. Foi destruído o templo de Jerusalém, o templo que foi construído pelo rei Salomão, a glória de Israel, aquele templo de ouro, logo seus muros derrubados. E é nesse cenário que o povo de Israel é levado totalmente ao cativo, que durou cerca de 70 anos. E como retrato real, o povo israelita, sem esperança, foi levado à Babilônia. E ali na Babilônia, eu adoro o que colocarem para me adorar. Foram impostos sobre mim os deuses deles. Foram colocados sobre nós, o povo de Judá, dizendo, a comida deles. Foram colocados sobre eles as vestes deles. Foram colocados sobre eles a sentença de povo destruído, humilhado, envergonhado e abandonado pelo seu Deus. Eu estou fazendo esse plano de fundo para que a gente possa entender. E é nesse cenário onde não tem mais esperança. É nesse cenário onde o povo já não estava mais com seu Deus presente, agindo com sua mão poderosa. É o que eles pensavam. Eles estavam angustiados. Eles estavam desesperançados. Porque o povo tinha sido massacrado, aniquilado. Meu irmão, eu não sei quem aqui já passou por um momento difícil, onde quando a porta está fechada, vem o desemprego, vem o desespero, vem a enfermidade, vem o fim do relacionamento, ministério não anda, quem canta não canta mais, quem pregava já não prega mais. É esse momento onde tudo está começando a declinar, onde tudo não anda, não tem mais clareza na nossa vida, e a gente pensa, não tem mais jeito para mim, acabou, eu pequei, eu caí, eu falhei, ou simplesmente eu estou passando por esse momento difícil, Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Mas entenda, que a visão que Ezequiel teve no capítulo 37, foi a mão do Senhor que levou ele lá, mas a mão do Senhor não começou no capítulo 37, a mão do Senhor já começou levantando Nabucodonosor, para trazer o seu povo de volta, porque é assim na nossa vida. Porque se eu tiver com o carro do ano, muitas das vezes, nem todo mundo é assim, mas se eu tiver no melhor emprego, na melhor finança, no melhor ambiente, na melhor posição dentro da igreja, muitas das vezes eu vou vir aqui e vou falar bonito, mas não tem um momento de secreto com o autor e consumador da nossa fé. Mas é assim nesse momento de vale, é nesse momento de sequidão, que Deus começa a estender as suas mãos transformadoras sobre o povo dele, e aonde tem o coração quebrantado, ele transforma e molda, porque a sua palavra tem poder, e a sua mão é que guia todas as coisas. Oh, glória a Deus! Eu estou sentindo a presença do Senhor, a mão dele está nesse lugar. O Senhor, ele começou a movimentar as coisas naquele meio. Logo, Ezequiel já tinha sido preparado em toda a sua vida para ser um sacerdote. Já estava impedido porque não tinha mais templo. Já estava impedido porque não tinha mais o local de culto. Porque tudo que ele aprendeu era proporcional para o lugar que ele vivia. Ele tinha que levantar, trocar o azeite para que as lâmpadas nunca se apagassem. Ele tinha que tirar as cinzas. Ele tinha que preparar o culto do Senhor. Era o trabalho de um sacerdote. Ele já estava sendo preparado em toda a sua vida. Só que não chegou a exercer, porque Ezequiel foi levado para a Babilônia há cerca de 25 anos, e a gente sabe que o ministério sacerdotal começava aos 30. Então 5 anos, Ezequiel já não estava com esperança de exercer o ministério a qual foi preparado. Mas Deus falou algo no meu coração, e eu fiquei muito feliz nessa tarde, porque o Deus que movimenta a nossa vida é um Deus que até muda o nosso chamado, mas não despreza o nosso preparo.
Eu não sei quem entendeu, mas o Deus que movimenta a nossa vida, Ele até pode trocar o teu chamado, até pode trocar o teu ministério, mas Ele não rejeita o teu preparo, porque o teu preparo levou anos, levou tempo, levou secreto, é muito joelho no chão, é muito jejum, é muito tempo clamando, buscando pela sua presença. De maneira nenhuma Ele lança fora. Aleluia! Ele não lança fora o teu tempo de preparo, mas é um Deus que pode, porque Ele manda, desmanda, Ele complica, descomplica, não explica, porque Ele tem poder e Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E se Ele quiser mudar o teu ministério, fique tranquilo, se você é um crente de oração, o teu preparo Ele te honra, Ele te honra. Aleluia, oh glória a Deus. E aconteceu que o povo estava nesse cenário, desesperançosos, os seus corações estavam contritos, mas não era um contrito de quebrantamento, igual a gente vê o salmista dizer. Não tinha mais esperança. Portanto que no versículo 2, quando a gente vai ver que ele passa ao redor daqueles ossos no vale, que o Espírito do Senhor faz passar ao redor deles, e eis que os ossos estavam sequíssimos. Eles não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos. E qual é a diferença de o osso estar seco e de estar sequíssimos? Ali naquele vale representava que sequíssimo já estava esfarelando, ou seja, cuidado humano não dava jeito, intervenção humana não dava jeito. Um homem pregando, derramando bálsamo, não dava jeito. Há momentos na nossa vida, muitos olharam para um, muitos olharam para o outro e falaram, aquele ali não tem mais jeito. Está ressecado? Não, está sequíssimo. Não sai mais nada dali. É um drogado, é um cachaceiro. A família já nem acredita mais, não. Mas tem jeito, porque quem construiu o corpo humano, quem criou todas as coisas, é Ele quem dá a última palavra. Você pode estar passando por momentos de dificuldade, mas saiba, se pode estar sequíssimo, ou esteja até esfarelado, não tenha mais osso, mas o nosso Deus é poderoso para regenerar todas as coisas. O nosso Deus é poderoso para te justificar nessa noite. O nosso Deus é poderoso para te lavar e te fazer uma nova criatura, te encher com o Espírito Santo e te fazer levantar como um exército poderoso na mão dele, porque ele tem autoridade e poder. Oh glória, aleluia. Estavam sequíssimos, e assim era como a nação de Israel, o povo de Deus estava sem esperança. Vamos morrer aqui porque não tem mais jeito, fomos destruídos, perdemos nossos reis, perdemos o nosso intelectos, o nosso povo intelectual, a ciência, perdemos do nosso meio os intercessores, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito. Mas eles não sabiam disso, que o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onisciente. E aqui, quando ele leva Ezequiel para o meio do vale, ele não trata somente com o povo de Israel, dizendo que ia ter restauração para eles. Ele cuida também da mente de Ezequiel. Lucas, como é isso? A mão do Senhor levou ele e o fez andar. E ele viu os ossos. O Senhor pergunta, Ezequiel, esses ossos podem viver? Ele fala, Senhor, você quer mesmo que eu fale? Tu sabe, Senhor. Tu sabe, Senhor. Só que Ezequiel estava acostumado com Deus do templo. Só que ali era Deus dizendo, Ezequiel, só abre a tua boca, porque quando você começar a falar da minha palavra, não precisa só do templo, eu ganho alma na rua, eu restauro na rua, eu restauro no campo missionário, eu tiro das drogas, eu tiro da cachaça, eu tiro da prostituição, eu salvo no trabalho, eu salvo aonde estiver, porque quem faz sou eu. Mas abre a tua boca, porque através da tua boca é que eu vou derramar as palavras, e as palavras do Senhor são como mel, é doce como mel, ela inunda a nossa vida, nos faz ter
ter vida, nos faz ter paz com Deus e permanecer no caminho. E o caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! O profeta Ezequiel anda no meio do vale. E nós vamos ver que ele é um profeta que é conduzido pela mão do Senhor. A visão que Ezequiel teve naquele vale se tratava sobre a restauração à casa de Deus, à casa de Israel, o povo dele. Então o que ele estava pensando? Meu Deus, e agora? Como que a gente vai poder ser restaurado? Ser, Senhor, levado de novo para a nossa terra? Como que a gente pode? Não tem mais esperança no meio deles. Ei, Ezequiel, do mesmo jeito que eu te faço andar no meio deles, é do mesmo jeito que eu passei no meio deles. Sabe por quê? Porque a primeira visão de Ezequiel, no capítulo 1, ele vai ter a visão dos 4 seres viventes. E na visão dos 4 seres viventes, ao lado dos seres viventes, ao redor das suas cabeças, tinham rodas que rodavam sobre rodas. E aonde o Espírito de Deus ia, os seres viventes iam, as rodas também iam. Se o Espírito de Deus quisesse parar, os seres viventes paravam. As rodas também paravam. Se ele quisesse subir aos céus, os seres viventes subiam. As rodas também subiam. E o Espírito do Senhor estava neles. E aonde o Espírito queria ir, eles iriam. O que Deus ministrou no meu coração através dessa primeira visão. É assim que eu quero a conduta do meu povo. Porque eu não sou um Deus que tem uma regra no céu e regra diferente na terra. O meu povo tem que ser guiado pelo meu Espírito. Se eu mando ir, tem que ir. Se eu quero que fique, tem que ficar. E aonde eu colocar, tem que ir, tem que ficar, tem que permanecer. E é essa visão que Deus deu no capítulo 1 para Ezequiel. E Ezequiel começa a ser moldado, levado pela mão do Senhor em todas as visões, todas as profecias que Deus tomou, esse profeta, ele estava sempre sendo guiado pela mão do Senhor. E no versículo 3, ele me disse: filho do homem, pode esses ossos viver? E ele respondeu: ó Senhor Deus, tu o sabes. Agora o que me chamou muita atenção nesse versículo, o próprio Deus pergunta a Ezequiel: será que esses ossos podem viver? Ele devolve para Deus: ó Senhor Deus, tu o sabes. Aí o Senhor Deus, me parece que vai tentar testar Ezequiel. Ezequiel, então profetiza. Talvez, se fosse eu ia puxar o meu blazer para frente, estufar o peito. Já mandou profetizar, assim diz, eu vou falar. É o que tem muito acontecido, está acontecendo muito nos nossos dias. Muitos querem ser profetas, falar o que querem, expressar o que querem, almejando cargo, posição na igreja, posição no trabalho, querem ser o profeta, querem estufar o peito e inflar o ego. Mas o profeta Ezequiel, ele falou: Senhor, tu sabes. Então profetiza, Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é o pregador, não é o cantor, não é o diácono, não é presbítero. É a palavra de Deus que tira o homem do pecado, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo e te faz morar no céu. É a palavra, é a palavra. Quantos foram libertos por essa palavra? Abra a tua boca e comece a glorificar, porque quando você começa a glorificar, o céu se abre e a glória de Deus desce no meio do seu povo. Alá, mandarabaxere, mandarabaçou. Oh, o Espírito Santo de Deus está presente em nosso meio. Oh, glória, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, Senhor Deus, tu sabes, profetiza, Ezequiel.
ouvir a palavra de Deus. E novamente ele disse: profetiza sobre esses ossos. Assim diz o Senhor: esses ossos, eis que farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Mas como assim? O fôlego entrar e eles se tornarem vivos novamente. Esse fôlego está representado pelo Espírito Santo de Deus. É o mesmo fôlego que quando o Senhor criou o homem, a sua imagem e semelhança, no jardim do Éden, Ele moldou da sua maneira. É assim que o nosso Deus faz, com as suas próprias mãos. Ele molda todas as coisas. Ele moldou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E viu Deus que era muito bom o homem. E soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Esse mesmo Espírito, esse mesmo fôlego, que o profeta Ezequiel disse, que o Senhor sopraria naqueles ossos. Note que não são corpos. Note que não tem ninguém desmaiado. Não tem nenhum manco naquele momento, não. Era gente morta. Era ossos secos. Não tinha corpo. Não tinha tendão. Não tinha nervo. Não tinha cérebro. Não tinha coração. Ou seja, não tem resistência. Não tem força humana, não tem intelecto humano, não, só tinha o pior, é só poeira, é só cinza, é só osso quebrado e sequíssimo. Mas o fôlego do Espírito Santo começou a passar, e quem sabe nessa noite, através do louvor eu já senti esse fôlego aqui no nosso meio, mas quem sabe esse vento do Espírito começa a passar, e você sendo batizado com o Espírito Santo, sendo curado nessa noite. Aquele filho que dava trabalho já não dá mais, aquela filha que dava trabalho já não dá mais, porque o sopro do Senhor está no nosso meio. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Abra tua boca e glorifica o nome dEle, porque o Espírito Santo de Deus está presente aqui. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Alamandarabá, subiandaramanássia. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida de Deus. Oh, Ramanduíre, Gandalabaxere, Mandarabassária. Oh, Ramandarabáxere, Mandarabai. Oh, aleluia. Tem vida de Deus nessa noite. Tem vida de Deus nessa noite. Se você entrou aqui, está desanimado, tem renovo nessa noite. Se você está pensando em desistir, você não vai parar nessa noite, porque tem renovo, tem vida da parte do Senhor para você. Alá, Yaramanda, Arabácia. Lucas, não é bem assim. E a gente pode ver na Bíblia que o profeta Ezequiel, mesmo sendo profeta, sendo um homem guiado por Deus, ele também pensou em parar. Isso faz parte da nossa humanidade. Lucas, que heresia é essa? O profeta de Deus, um homem que foi guiado pelo Espírito, desejando parar? Sim, versículo 2, eu volto. E ele me fez andar. Você não entendeu? Eu te explico. Tem horas que eu não venho no culto porque eu quero. Eu só venho porque Ele me faz andar. Tem hora que eu não quero levantar minha mão, eu estou machucado, eu estou ferido, mas eu levanto, é porque Ele me faz levantar. Tem hora que eu permaneço nessa caminhada, eu não sei nem porquê, mas eu permaneço, é porque Ele me faz permanecer. Ele faz permanecer, é Ele que movimenta a sua vida, é Ele que movimenta as suas mãos ao teu favor, te impulsionando. Vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho, você está proibido de parar. Aleluia! Parar você não vai. Que isso, Lucas? Vamos voltar em Ezequiel, capítulo 8. Estando eu à varanda da minha casa, junto com os sábios
próxima ao rio Quebar, quando de repente a mão do Senhor veio pelos cachos da minha cabeça e me puxou. Falou: Ezequiel, sai desse comodismo, meu filho. Ou você vai, ou eu te arrasto. Mas parar, você não vai. Parar, você não vai. Parar, você não vai. Parar, você não vai. Oh, glória. E Ezequiel começou a profetizar a palavra do Senhor. E eis que farei com que o fôlego entre vós e vivereis. Oh, aleluia. Colocarei tendões. A tua força quem vai dar sou eu. Oh, glória. Farei crescer carne, sustento. Quem vai dar sou eu. Eu vou cobrir a sua vergonha. Vou dar pele para te proteger. Quem vai dar sou eu. É Deus que vai começar a regenerar a tua vida. Quem dá é Ele. Oh, glória. Quem vai cuidar da tua vida é Ele. Quem cuida da tua casa é Ele. É Ele. É Ele. Aleluia. Meu Deus. Oh, glória. Ai, aramando, ide, canta lavácia. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve-se um reboliço. Oh, glória a Deus, eu gosto dessa palavra. Oh, glória, quanto gosta dessa palavra? Houve um reboliço. Começou cada osso juntar. Começou a juntar tendão. Começou a juntar as carnes. Começou a juntar pele. Meu Deus, tem um reboliço desse movimento do Espírito no nosso meio. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eita glória! Meu Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Versículo 8. E quando eu contemplei, eis que tendões e carne vieram sobre ele. Ele os cobriu por cima, mas não havia ainda fôlego neles. Oh, Jesus! Aleluia! É assim na nossa vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor Jesus, pela autoridade da sua palavra, Ele começou a nos regenerar de dentro para fora. O osso está dentro. Começou a dar resistência, começou a dar força, começou a tirar a nossa vergonha e começou a nos revestir de pele, nos dando honra, nos dando honra, nos dando honra. Mas isso não era o suficiente, faltava ainda. Ezequiel profetiza ao Espírito, aos ventos dos quatro ventos, o fôlego, e respira sobre esses mortos para que eles possam viver. Meu Deus, e aqui é o interessante, e agora eu já caminho para o final, literalmente. Meu Deus, oh glória, profetiza o fôlego, já tem um corpo, é diferente do primeiro estágio, não é osso mais sequíssimo, pastor Pedro, não, aqueles ossos ali foram tratados com o calcitrão B12 do céu, oh glória, é aqueles ossos, igual de uma criança forte, que pode até tropeçar, mas não quebra mais, foi regenerado, tropeça, mas não quebra mais, porque quem levantou foi Ele. Quem levantou foi Ele, não foi Ezequiel, não foi o bambambam do profeta, foi a palavra do Senhor. Tem força de Deus, tem resistência de Deus. Oh glória, tem renovo, aleluia, aleluia. E o versículo 10, então eu profetizei como Ele havia ordenado, e o fôlego veio, oh glória, e o fôlego veio. Oh glória, será que tem alguém sentindo esse fôlego aqui nessa noite? O fôlego veio, olha aí o fôlego aí, o fôlego está passando aqui, e o fôlego veio, olha lá, oh glória, olha lá, tem gente sentindo esse fôlego, olha lá, tem gente sentindo esse fôlego, olha lá, Ele está aqui no nosso meio, oh glória, Ele está aqui, oh Ramã. Olha o vento passando em nosso meio. Esse vento de mistério é do Espírito Santo tomando a casa, te curando, te restaurando, te renovando. Oh, receba vento, receba o fôlego de Deus. Olha lá, mandarabasumi cantere manarabácia. Eita glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Deus. Eu preciso terminar. Oh, glória. Aleluia. Ah, lamandarabasúria. Oh, glória. Isso. Cadê os da batalha espiritual aqui nessa noite? Isso, eu sei que tem. Eu sei que ele crente que ora de madrugada. E as potestades, o inferno tem que recuar. Porque tem um exército valente aqui nessa noite. E o versículo 10. Enquanto você adora, eu leio para você. E veio o fôlego de vida. E entrou dentro dele e eles viveram. O fôlego entrou dentro dele e eles viveram. Só que não levantaram só com pele. Meu Deus. Ezequiel levanta os olhos e enxerga um exército. De numeroso exército. Ei, meu Deus. Quando se fala de um exército numeroso, está falando de um povo que tem armadura, que tem espada, que tem a capacete da salvação, que tem a coraça da justiça. É isso mesmo. É aquele crente, aquele exército que é igual esse irmão que está do teu lado. É esse aí mesmo que está glorificando com a mão levantada. Ele tem a espada, que é a palavra. Ele tem a coraça da justiça. Já recebeu o capacete da salvação. Já recebeu a sandália da preparação do evangelho para combater as espirituais da maldade, potestade. Não tem inferno. Ah, meu Deus do céu, eu desci essa serra preparado como soldado que batalha pelo exército do Senhor. Você acha que eu vim aqui para perder para demônio? Você acha que eu vim aqui para perder para o capeta? Não vim não. Oh, glória a Deus. Começa a levantar tua mão, porque Deus te levantou com autoridade nesse lugar. Oh, glória. Oh, glória. Alá, mandaraba subcanteria manarabácia. Oh, Espírito Santo. Olha Deus levantando esse exército. Olha Deus colocando a espada de justiça da palavra. Oh, glória. Espírito, Espírito, que nasce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Isso. Olha aí. Olha quantos já estão de pé. Esse exército. Foi assim que Ezequiel viu. Eu posso contemplar daqui de cima. Acredito eu que é a mesma visão. Um exército poderoso. Assim como está aqui no Ministério Rafa. Oh, glória. Oh, glória. Mas eu não poderia terminar minha pregação sem falar desse. Que morreu na cruz do Calvário. E me fez ter paz com Deus. Em João capítulo 20, no verso 21 e 22. Após a sua ressurreição, ele entra onde estavam os seus discípulos. Ele diz: paz seja convosco. Não tem mais tormento. Não se preocupa. Agora é paz, porque vocês têm paz com Deus. Paz com Deus. Esse homem é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E como não bastante, ele chega dentro dessa sala onde estavam seus discípulos e faz assim, ó: recebei o Espírito, recebei o Espírito. E eles receberam o Espírito Santo de Deus. Lucas, mas você errou o capítulo. Não errei, calma. Eu falei que tinha um exército numeroso. Oh, glória a Deus. Se levantou naquele momento um exército porque receberam o Espírito Santo de Deus. Só que, meu irmão, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, oh glória, meu Deus, eles estavam todos reunidos num ambiente de culto como esse, só que não era no templo, porque eles aprenderam lá no cativeiro que não precisa de templo simplesmente para a glória descer. Eles estavam no cenáculo. O cenáculo é um ambiente de reunião, mas nenhum ambiente é comum. Quando de repente o vento, e eles estavam em oração, o vento do Espírito soprou e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Se tem crente que fala em mistério com Deus, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Estamos em guerra. Perdeu o capeta, perdeu o diabo. Aqui tem um povo
que é fortalecido, é avivado por essa presença do Espírito Santo. Jesus! Que desce como fogo, nem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito, Espírito. Receba graça nessa noite. Receba vida nessa noite. Olha o Espírito Santo de Deus passeando em nosso meio. Olha Deus cortando o laço. Olha Deus quebrando as correntes. Olha você sendo liberto. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Receba a luz do Senhor nessa noite. Receba o milagre do Senhor nessa noite. Receba a vitória. Oh, aleluia. Ah, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia. O Espírito do Senhor está no nosso meio. E aonde há o Espírito do Senhor, há quebrantamento, há renovo, há transformação. Meu Deus, eu não posso terminar essa pregação sem antes te chamar aqui. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, saiba que você estava morto. Ah, eu preciso melhorar. Não, você já está morto, mas é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te transforma. É o Senhor que te liberta. Eu não vou me estender, mas esse convite eu faço à tua vida através do Espírito Santo. Se há alguém que quer se entregar para o Senhor Jesus nessa noite, ei, Ele quer te fazer participante desse exército. Ele quer te fazer ser co-herdeiro com Ele lá no céu. Porque através da salvação que foi dada na cruz do Calvário, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Vem. Você que quer aceitar Jesus, vem. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Oh glória. Oh glória a Deus. Aleluia. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Aleluia. Oh glória a Deus. Está presente aqui. Só sai do jeito que entrou quem quiser. Oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui. Ele quer te conduzir. Ele quer guiar a tua vida. Saiba que a regeneração só vem através das mãos poderosas do Senhor e da sua palavra. Oh, Jesus. Oh, glória. Estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Você levanta suas mãos para o céu e comece a glorificar, porque o céu está aberto para a comunidade Rafael.